Olá, estamos online. Agradeço a você que já nos acompanha, né, no programa Alerta Bíblico. Estamos esta noite com o pastor Rony, né? Hoje, como debatedor, diz ele que vai pegar fogo hoje, e o nosso pastor Oséias, né? Vou pedir aqui para o nosso pastor Rony fazer uma oração de início, antes de começar esse programa, chamando a presença do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, glorificamos o Teu nome por mais uma terça-feira, Te louvamos por esta noite, engrandecemos o Teu nome, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui glorificando o Teu nome, para aprender também mais a Tua palavra, juntamente com o nosso colega pastor Oséias. Te louvamos, ó Deus, porque a Tua presença está neste lugar. Não é simples, ó Deus, um debate, mas é um local onde nós vamos aprender e o Teu nome, Pai, será glorificado, e cada pessoa que vai estar nos assistindo, que sejam abençoados, transformados pelo poder do nome de Jesus. Pai, queremos Te agradecer por este dia, por essa terça-feira, por este programa, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Nesta noite estamos com um assunto bastante polêmico, que tem gerado ao longo dos anos debates calorosos. Quem agitou a água do tanque de Betesda? Vou começar aqui com o pastor Oséias. Qual o seu ponto de vista, a sua visão sobre o texto de João, capítulo 5, versículo 4? Paz e graça a todos os amados ouvintes desta esse novo programa. Para nós outros é um prazer inenarrável, indizível, compartilhar um pouco do ensinamento da palavra de Deus. Quero dar aqui uma saudação a todos vocês que estão nos assistindo nos seus lares, que sejam grandemente abençoados, e declaro a paz de Cristo sobre a sua vida. Gostaria também de mandar aqui uma saudação ao nosso querido amado irmão Dida, ao nosso querido amado irmão Gabriel, que Deus abençoe grandemente, e o nosso querido amado aqui interlocutor Rick, eu creio que quem agitou as águas, eu falei aqui no debate passado que houve uma consideração histórica aonde se dizia dos historiadores com livros extrabíblicos que foi uma lenda, até mesmo dizendo assim que foi uma crendice da parte dos judeus. Mas o meu ponto básico é que Deus, Ele está acima de qualquer coisa. Não tem problema nenhum em configurar, né, sobre até mesmo a existência do anjo para que agitasse a água naquela ocasião. Contudo, entretanto, todavia, no entanto, eu quero salientar que Jesus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu creio no poder dos anjos dado por Deus. Em nenhum momento eu quero assim desfazer das autoridades dos anjos, porque o próprio Jesus que determinou os anjos para salvaguardar a sua igreja, seus servos e até mesmo o mundo. Agora, um ponto de inflexão bastante contundente, pertinente, é que o anjo, em nenhum lugar da Bíblia, ele tem autonomia para tirar o lugar de Deus. Ou seja, se o anjo ele faz uma ação proativa, né, é por intermédio de Deus. E aqui eu quero falar sobre até mesmo um exemplo. O exemplo de um carteiro, ou até mesmo uma empresa, por exemplo, a Shopping, se querer fazer uma comercial. Quando a gente compra um objeto, alguém leva esse objeto até a gente.
E a pessoa que leva esse objeto até a gente é o quê? Um mensageiro. Mas a matriz é a empresa que mandou enviar. O mensageiro, ele não é o que fabrica, né, o objeto. Então, eu quero sim, no poder dos anjos, deixa aqui claro, tem até 2 pastores, amigos meus, que eles ouviram a live, né, e ficaram até com uma pulga atrás da orelha com relação ao nosso irmão Michael, como a mim, né, mas só que nós, de alguma forma, né, falamos a mesma língua. Nós acreditamos no poder do anjo. O irmão Michael, de uma forma esplêndida, teológica, bíblica, ele foi muito receptivo. Em nenhum momento ele nem eu, nós desacreditamos no poder, na autoridade e na presença dos anjos. Pelo contrário, nós enaltecemos, né, a presença do anjo. Agora é o seguinte, debaixo de uma conjectura aonde Deus, ele é o Senhor de todas as coisas, e toda ação, né, é provocada por uma reação divina. Sim, eu creio que Deus poderia mandar um anjo, poderia ter um anjo ali agitando as águas, poderia, assim como Deus, né, usou a sua saliva para curar aquele cego, assim como o centurião de Cafarnaum foi curado pela palavra, assim como a mulher dos fluxos de sangue tocou na orla de Jesus. Então, a fé, ela tem múltiplas facetas, no sentido de não existe um padrão, um parâmetro, um estereótipo, um arquétipo, um protótipo, um paradigma para determinar a fé. A fé é muito ampla. Pastor Rony, ele sabe muito bem disso. Pastor Rony, o nome da sua igreja é Internacional da Fé. Já preguei muitas vezes lá, dei muita glória a Deus lá na igreja do Pastor Rony. E o Pastor Rony é um homem de fé. E nós comungamos desse mesmo sentido, né? A fé, não existe um limite para você determinar que a fé seja assim cessado. Talvez sim, creio que Deus, ele pode até mesmo permitir algumas ações. Portanto, Jesus, ele é o Senhor e ninguém pode tomar a glória de Deus, nem anjos, nem demônios, nem pessoas. Amém? Glória a Deus. Pastor Rony também tem 4 minutos. Eu fiquei assim um pouco abismado, né, com o pastor Osés. É um grande amigo nosso, um homem, como eu posso dizer, que tem muita sabedoria, né? Ele é um homem etóico, não é? Então a gente fica feliz, né, por ter um homem desse inteligente, sábio, né, na palavra. Mas, pastor Zés, eu vou contra a sua pessoa, porque assim, o senhor falou da outra vez sobre que um anjo, na verdade o senhor aqui exaltou o nosso irmão Michael, que Deus abençoe, também é um homem inteligente, é um erudito, né? Então a gente fica feliz por isso. Mas eu vejo que no meio da caminhada aí vocês se atrapalharam um pouco, né? E eu fui até o entrevistador, fiz a entrevista para vocês. E aí o senhor falou algo que até hoje não entrou na minha cabeça e eu não concordo. Porque o senhor concordou com ele a questão que ali não foi um anjo que agitou a água. O senhor quis dizer que ali na verdade foi uma lenda. Então, depois das minhas palavras, eu queria que o senhor pudesse confirmar isso aí, porque a Bíblia, ela deixa bem clara que Jesus foi para Jerusalém, correto, pastor Zés? E lá em Jerusalém, a Bíblia diz que ele foi para uma região ali da Porta das Oliveiras. E a gente pode entender que lá tinha um tanque de Betesda, né? E nesse tanque de Betesda, se você for ver a Bíblia, você vai entender que lá no tanque de Betesda, que quer dizer Casa da Misericórdia, estava ali várias pessoas, né? E aquelas pessoas que estavam ali, elas, na verdade, queriam receber o milagre da cura. Só que aí você está, pastor Zé, mais para o lado de historiadores. E eu não vou por aí, pastor Zé. Me perdoe, né? Considero a sua pessoa, né? Sei que o senhor é homem sábio, mas eu vejo pela Bíblia, eu leio aquilo que está escrito na palavra, eu não vou segundo os historiadores, eu vou pela palavra, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor agitava as águas. Eu queria que o senhor pudesse
poder se expressar mais sobre esse assunto, porque, segundo a sua palavra e do nosso colega que esteve aqui, disse que ali era era uma lenda, e eu acho isso aí, na verdade, algo que você está sendo contra a palavra, não é? Você está querendo trazer algo que segundo os historiadores. Eu acho que nós temos que ir pela Bíblia, né? Porque a Bíblia deixa bem claro aqui, a gente pode ler aqui no versículo 5, né? Do capítulo 1 em diante, a gente vai entender sobre o tanque de Betesda, né? Eu queria que... Porque o meu óculos aqui não dá para enxergar de perto, né? Que ele está com um probleminha, Ivan já falou já comigo, mas eu queria que o senhor pudesse ler só para mim aí, pastor Zé, que é a da minha que é miúda. Capítulo 5, versículo 1, você vai entender aí. Só o primeiro, vamos ler o versículo 3. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando assim. Glória a Deus. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Pronto. Esperando o quê? O movimento da água. O movimento das águas. Mas quem foi que movimentou, pastor Azéas? Pelo amor de Deus, eu queria que você me explicasse, porque até agora não entendi. O senhor foi para um lado, foi para o outro e ainda não explicou claramente, porque, segundo a Bíblia está dizendo que o anjo que agitou aquelas águas. Né? Pastor Rony. Pode responder agora. Pronto. Pastor Rony, nós falamos de conjecturas sobre alguns estudiosos. Por quê? Porque a hermenêutica, ela trabalha também com uma linha de interpretação da Bíblia. Mas podemos considerar, sim, que foi um anjo. Agora, o que nós falamos aqui... Peraí. Vou interromper você aqui. Eu sei que tem um... Não, senhor pastor Rony. O senhor falou... Não, pastor. O senhor falou... Não, pastor. Calma lá. Calma, pastor. Eu vou deixar, mas vou explicar. Eu vou explicar. Depois o senhor vem na discussão. Tá vendo? Tudo bem. Vai lá. Tá certo. O que eu falei foi o seguinte. Muitos bem gravado aí, viu? Muitos estudiosos entendem que a explicação do anjo foi uma nota acrescentada posteriormente para explicar porque os doentes esperaram o movimento da água. Por isso, várias traduções modernas colocam o versículo entre colchetes ou em nota de rodapé. Muitos estudiosos têm essa concepção. Pastor, essa concepção está correta ou errada? Eu vou falar uma coisa para você, pastor Rony. Eu não sei. Eu quero falar aqui algo que até o nosso querido Michel abordou. Não trago certeza naquilo que a Bíblia ela não responde. O que nós falamos foi uma conjectura. Houve um mal entendido. Porque se um anjo curou ou estava agitando as águas, nosso ponto de vista, não foi a questão centralizada no anjo. E veja o que a nota diz. Um anjo realmente agitava a água, são 3 interpretações principais. A literal, um anjo realmente agitava as águas. A literal, como está aqui no texto. A popular, era uma crença comum do povo da época. A natural, movimentos periódicos da água geravam expectativa e cura. Eu vou trabalhar porque eu não tenho nenhum receio, né, de estar totalmente conectado com a Bíblia. Então, pastor Rony, nós não cravamos nada, apenas discutimos que havia uma tradição que colocava, né, como uma lenda, né? E aqui, agora, o que eu posso falar para você é o seguinte, pastor Rony, pode ter um mal entendido, né? Pode ter havido um mal entendido. Nós podemos reconfigurar, ressignificar, né, de outra forma. Porque o que eu quero colocar é o seguinte, pastor Rony. Toda honra, toda glória tem que ser dada a Jesus. Concorda comigo, pastor Rony? Não, concordo, com certeza, meu. Quem é maior, o anjo ou Jesus, pastor Rony? Claro que é Jesus. Ou o senhor é daqueles, pastor Rony, que enaltece o anjo e coloca o anjo em primeiro lugar, primeiro do que a trindade divina, pastor Rony? Então, o que nós abordamos
querido pregador, irmão Michael, é um cuidado sobre pessoas que enaltecem anjos. Né? Por exemplo, tem igreja, se você chegar, por exemplo, há uma retórica nas pregações, se você chegar na igreja e dizer, olha, o anjo, Deus está aqui, ninguém vai dar glória a Deus. O Espírito Santo está aqui, ninguém vai dizer aleluia. Né? Jesus está aqui, ninguém vai dizer graças a Deus. Mas se você falar, o anjo está aqui, a igreja, ela fica em êxtase. Por quê? Porque há um ensinamento errado, né, sobre a pessoa do anjo. Mas o que Jesus quer mostrar? Jesus quer mostrar que ele é o foco principal. O foco de João não está no tanque, mas em Jesus. Não está no anjo, mas sim em Jesus. Então, a nossa... Acabou o tempo, pastor. 4 minutos. Só recapitulando, o pastor só deixou uma pergunta aqui para o pastor Rony. O senhor é daqueles que enaltece o anjo? Essa foi a pergunta que o pastor Zé deixou aí no ar. Não, eu acho interessante, assim, o pastor Zé, ele falou algo aqui que se eu enalteço o anjo, nunca e jamais. Mas a gente tem que entender uma coisa. É uma pergunta que eu fiz para o senhor, não sei se o senhor lembra, mas, pastor Zé, sei que o tempo aí é meu, mas eu queria que você pudesse se meter no meu tempo, mas seja rápido, por favor. João Batista, ele escreveu esse fato jurídico, verídico, entendeu, pastor Zé? E ele conta, assim, que o anjo realmente era real, e o Senhor está querendo voltar na sua palavra agora, porque quando o senhor estava aqui com o Michael, o senhor concordou com o Michael que o anjo era lenda, que aquela história não existiu. Aí é isso que eu queria que o senhor pudesse explicar isso aí, porque se a Bíblia está dizendo que o anjo agitou a água, e a Bíblia diz que a pessoa que estava à frente, porque o anjo descia em certo tempo, não era isso? Em uma certa oportunidade. Então, aquela pessoa, ela ia e mergulhava no rio e saía curada. E aí o Senhor falou, concordou com o Michael, que isso aí foi uma lenda. O próprio Michael confirmou que... Aí o Senhor disse, não, foi um mal entendido. Em que parte? Porque, na verdade, biblicamente, eu vou pelo que a Bíblia diz. Eu não vou pelo que... porque fulano de tal, um filósofo, falou isso, falou aquilo, tal. Eu não vou por aí. Eu vou pela palavra. Sabe por quê? Aqui a Bíblia fala aqui no... Eu posso citar aqui... você pode ver em Provérbios capítulo 30, versículo 6... tem alguns assuntos aqui que é interessante, que fala sobre o homem que acrescenta, né, um tio. Você sabe que isso aí é um perigo, né? Entendeu? Porque você está acrescentando aquilo que não está na Bíblia. Eu estou falando que está na Bíblia. Se a Bíblia está dizendo que o anjo agitou a água e a pessoa que entrou na água foi curada, eu não vejo isso aí como lenda, pastor Zé. Infelizmente. Agora, se o senhor está dizendo, não, mas aí foi uma história, eu vejo que João contou a história verídica, entendeu? Ou você acha que João estava ali mentindo? Pastor Raoni, em primeiro lugar, certo. Não foi João Batista que escreveu o livro de João. João Batista, ele descreveu. João Batista? A história, sim. João Batista que escreveu o livro? João Batista, não, perdão, realmente, João descreveu, não foi João Batista, não, perdão. João descreveu, né, segundo a palavra, que ele quis dizer que, na verdade, o anjo, a história que ele contou do anjo foi verídica. Entendeu? Foi verídica. Pastor Rony, eu e o irmão Michael, né, sim, falamos sobre... Perdão pelo erro aí, viu, gente? Normal, acontece. Normal. Que esse homem tá me deixando aqui... É normal. De cabeça quente, viu? Então o debate tá bom. Pastor Rony, só o pai do anjo. Pastor Rony, a interpretação da Bíblia que diz isso, apenas. Eu somente citei uma das interpretações da Bíblia. Agora, não tem problema nenhum, né, de ficar da forma literal da Bíblia. Agora, o que realmente nós falamos é que o anjo, ele é um ser, né, que está subalterno ao Senhor Jesus. E nesse texto, a Bíblia ela foca mais na presença de Jesus. Certo. Né? Concorda comigo, pastor Rony? Vai falando que eu estou ouvindo. Você concorda ou você não concorda, pastor Rony?
uma palavra, tu tiver na palavra, eu concordo. Muito bem, pastor Rony. Se for fora, não, né, pastor Zé? Por isso que eu gosto do senhor. O senhor tenta me maltratar, mas eu gosto muito do senhor, pastor Rony. Porque o anjo, ele é um mensageiro, ele leva a mensagem. Então, eu dei exemplo aqui sobre o mensageiro, né, que do correio, né, da Shopee, né, o cara que leva um produto da Shopee até você, ele não é o dono da Shopee, ele leva o produto, né? E o anjo, sim, ele pode ter as suas interferências. Por exemplo, a gente estudando angelologia, que é a ciência que estuda os anjos, a gente sabe que, por exemplo, alguns anjos têm algumas funções. Segundo alguns eruditos da área, né, dizem que os serafins são anjos, né, que são incumbidos de trazer curas, né, até mesmo outorgada por Deus. Nenhum anjo ele tem autonomia de fazer qualquer coisa em si mesmo. Se você pega um anjo para fazer algo em si mesmo, né, sem a presença de Jesus, ele quebra a basilar da Bíblia, ele quebra a doutrina, ele quebra os dogmas, ele quebra toda a Bíblia. Agora, o que nós pontuamos dessa forma foi exatamente isso, né? E pode ter uma mal interpretação, né? Não tem um problema nenhum, né, e de dizer que o texto foi literal. Agora, eu coloquei alguma lenda, né? Porque alguns historiadores têm essa lenda, mas eu não posso chegar aqui, pastor Rony, e dizer e bater com o martelo, foi assim, foi assado. Fica com a Bíblia da forma literal, para mim, não me desmerece nada. Pelo contrário, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, nesse sentido, eu quero enfatizar somente isso. E algo que me deixa muito feliz, pastor Rony, é que Jesus, ele entra na história e você vê que Jesus, ele não dá ênfase a anjo, não dá ênfase até mesmo às pessoas que falaram, né, do contexto histórico sobre anjo, porque Jesus, ele é o Senhor e o centro daquele episódio onde as pessoas viram em Jesus, né, que ele é o Senhor e Salvador. Agora, a aplicação teológica. Alguns pregadores dizem que Jesus quebrou a crendice do tanque de Betesda. Tecnicamente, o texto não afirma isso explicitamente. O que ele mostra é que Jesus curou o homem sem usar a água, demonstrando que sua autoridade é maior do que qualquer ritual ou expectativa popular. Por isso, a mensagem central de João 5 é que a verdadeira cura e salvação vem de Jesus Cristo. Concorda, pastor Rony? Uhum. E não dos objetos, lugares ou práticas religiosas. Glória a Deus. Amém. Já temos aqui internautas interagindo. Carla Silva está dizendo, boa palavra, pastor Oséias, focar na fé. Casinha Doce Encanto, desejando uma boa noite, graça e paz. Cauã Santiago, boa noite, paz do Senhor. Pastor Oséias, já que o senhor tocou nessa questão do anjo, fazer negócio de poder, eu quero fazer uma pergunta para o senhor e para o pastor Rony. Anjos podem curar? Biblicamente falando, anjos podem curar? Irmão Rick, eu creio, como eu abordei aqui, o seguinte: pela autonomia de si próprio, não, mas, porém, com uma ordem divina, com uma ação proativa de Deus, né, com o mandamento do Senhor, não vejo problema nenhum. Por quê? Porque os anjos, eles são reais. Se a gente for abrir os olhos espirituais do mundo, né, a gente vai ver, né, a ação dos anjos de uma forma contundente, pertinente, coerente. E digo mais, não somente dentro da igreja, mas se não fosse anjos, desastres aconteciam. É tanto que em Apocalipse, né, se vou observar, que alguns anjos vão ser retirados, né, porque haverá uma catástrofe muito grande. Porque quem transforma o mundo para ter uma guerra, quem guarda o mundo de catástrofe, de uma guerra pesadíssima, é tanto que lá em Apocalipse, né, fala que tem 4, nesse caso, será 4 demônios que vão ser vir para a terra, vão ser jogados na terra para gerar catástrofe. E os anjos,
eles vão deixar. Por quê? Porque é chegado o final dos tempos. Agora, o que eu digo, sim, meu querido amado irmão Rick, os anjos, ele não tem autonomia em si mesmo em curar. Eu vou curar, ele não tem esse poder. Se alguém disser isso, ele quebra a base bíblica. Por quê? Porque só quem cura é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, né? Através da ordem do Pai. Né? Se você disser, olha, tem uma pessoa que está na cadeira de roda, ou um cego, Deus cura. Eu sou dos dons, eu prego os dons espirituais. Agora, veja bem, o anjo, ele não vai, nem tem esse poder de curar, a não ser por intermédio, né, e por ordem de Deus. Sim, por exemplo, eu já ouvi alguns relatos de pessoas que já viram algumas espécies de anjos, né, e as pessoas foram curadas. Mas foi aquele anjo que chegou ali e curou? Não. Aquele anjo, ele foi provocado por uma ação divina. Né? O anjo, ele não tem autonomia, ou seja, ele não se governa. Se qualquer pessoa disser que o anjo, ele tem autonomia e ele se governa, faz atos, mesmo que divinos por si só, ele vai incorrer em uma grande heresia, atacando o próprio Deus, a deidade de Deus, a divindade de Deus e a santa palavra do Senhor. Porque toda honra, toda glória seja dada a Deus. A Bíblia diz que Deus, ele é o Pai de todas as coisas. Nada do que foi feito e se fez, foi feito sem a concepção de Deus. Nada tem desse mundo a não ser que seja autorizado por Deus. E dentro do contexto bíblico, da noiva do Cordeiro, da igreja do Senhor, sabemos que Deus, ele é o Pai, ele é o centro de todas as coisas. Né? Então não tem querubins, não tem serafins, não tem anjos, nem arcanjos, né? Apesar de ser seres, como falei aqui no podcast passado, legais, seres instituídos por Deus para trazer uma paz, para trazer a excelência da glória de Deus. Porque anjos, sim, porque muitas pessoas podem desacreditar em anjos. Você que está em casa, anjos existem. A Bíblia fala que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor do que os temem. O anjo do Senhor, ele foi grande de importância, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, a ação angelical, e como hoje também. Mas, porém, algumas pessoas têm visão aberta, vê anjos na igreja, né? Eu conheço muitas pessoas que ela vê anjos, tem essa visão de ver anjos. Outras pessoas não têm essa visão aberta. Agora, tem 3 coisas que eu quero considerar aqui. Cuidado com adoração a anjos. Já falei aqui, já preguei em igrejas que, se você falar aqui, olha, o Espírito Santo de Deus está aqui, ninguém dá um glória a Deus. Né? Jesus está aqui, ninguém dá um glória a Deus. Né? Deus está aqui, ninguém dá um glória a Deus. Mas se você falar, um anjo está aqui, aí você vai ver gente rodando, gente dando cabiola, gente, né, gritando, né, histeria. Por quê? Porque se dá mais um valor a um anjo do que a própria trindade bíblica. E isso é um erro muito ruim. Né? O princípio hermenêutico não pode ser ultrapassado com qualquer antiética hermenêutica, ainda que você goste, né, dessa teologia que está errada, de enaltecer a anjo do que ao próprio Deus e a Trindade Santa. Amém. Pastor Rony, o senhor concorda com essa visão, pastor Osés? Em ambas partes, eu concordo em ambas partes, porque Osés, é como eu falei, um anjo, claro, que não tem poder de curar. Nunca vi isso na Bíblia. Não tem. Mas Deus pode sim dar a autorização para o anjo agitar aquela água, porque até agora Osés não vi confirmar com a boca dele. Não vi ainda falando, ele foi para lá e para cá, para cada lugar, e não confirmou sobre a questão da pergunta que eu tinha feito a ele na entrevista, né? Estava ele, o pastor Michael, né? Irmão Michael, e ele ficou devendo isso aí, porque até agora eu não vi o senhor responder, pastor Osés. Quem agitou aquela água foi o anjo ou não? Só me responda isso para eu dar minha continuação aqui. Pastor Rony... Não. Seja sucinto no que você vai falar. Pronto, eu vou ser sucinto. Pastor,
vamos entrar num rápido intervalo. Já já o senhor volta com essa resposta ao pastor Rony. JH Motos, peças e acessórios para a sua moto. Aqui você encontra tudo o que sua moto precisa para rodar com segurança, desempenho e estilo. Peças de reposição, acessórios e produtos selecionados para garantir o melhor custo-benefício. JH Variedades. Artigos evangélicos, o lugar certo para encontrar tudo o que você precisa para a sua caminhada cristã. Aqui você encontra bíblias, folhetos, óleo ungido e diversos artigos evangélicos, selecionados com cuidado para edificar a sua vida espiritual e também para presentear quem você ama. Voltamos. Pastor Oséias, qual foi a pergunta que o senhor fez de novo ao pastor Rony? Não, eu que falei, a questão do, por exemplo, desde a entrevista que a gente teve aqui, Olha. ele não deixou claro que foi o anjo que agitou aquela água. Ele estava concordando com o irmão Michael que foi ali uma lenda, que não foi real a situação. Aí, senhor pastor Zé, me perdoe, mas o senhor está querendo contradizer o que você está falando aí, porque na outra entrevista o senhor não falou isso. Eu disse, eu concordo, está aí gravado, eu concordo com o Michael, que foi uma lenda, foi uma história Pastor que foi Zé. contada. Pastor Rony, eu creio que foi um anjo, sim. Eu posso considerar Rever, o texto, né? Rever, sim. né? O texto, porque eu apenas falei de 3 origens, né? Como a Bíblia diz, o anjo moveu as águas, mas não foi o anjo que deu a cura, né? O caso da lenda é apenas uma interpretação bíblica, como nós abordamos aqui, sobre 3 pontos de interpretações bíblicas. A literal, que algumas correntes teológicas, né, diz que o anjo realmente agitava as águas. Foi o que Michael trouxe isso aqui de uma forma muito bem, Michael, esclarecedora, né? A popular, que era uma crença comum do povo da época, e a natural, movimentos periódicos da água geravam a expectativa da cura. Eu falei dessas 3 interpretações. Porém, não tenho problema nenhum de confirmar que foi o anjo, da forma literal, o anjo realmente agitava as águas. Se eu falei que era uma lenda, né, já mudei, né, do contexto de forma mais aceptiva, né, deixa aqui mais claro, né, porque o meu foco no primeiro debate foi na centralidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quebrando aquele estereótipo, aquele arquétipo. Eu acho assim, né, cortando. Calma, deixa o pastor. Não, eu acho que O pastor tem 2 minutos ainda. Vai, Deixa o pode pastor falar. Porque, na Pode verdade, terminar, o tempo era meu. Eu emprestei só para ele esse tempo, né? Eu só emprestei esse tempo para ele. Né? De novo. Se você emprestou... Pastor, o senhor conclui e o pastor Rony termina. Então, pastor Rony, então não tem problema nenhum. Então, eu falei aqui sobre essas 3 correntes de interpretação nesse texto. A literal, a popular e a natural. Movimentos periódicos da água geravam a expectativa da cura. Mas não tem problema nenhum, porque se alguém disser, eu sempre falo, se alguém disser que Jonas engoliu peixe e a Bíblia dissesse que o Jonas engoliu peixe, né, eu acreditaria. Né? Tem aquele ditado onde as pessoas falam, não é possível que um peixe tenha engolido o Jonas. Mas se a Bíblia disser o contrário, eu acreditaria, porque eu sou da Bíblia de capa a capa. Mas é aí que eu quero falar para o senhor, entendeu? É isso que eu quero falar para o senhor, porque da mesma forma, porque a Bíblia diz que foi um peixe, não é isso? Exatamente. Não deixa claro que peixe foi. Alguns pregadores falam que foi baleia, né? Opa! Alguns aí. Sim. Eu já vi. Estou dizendo que eu já vi, não estou dizendo que eu falo isso aqui. Alguns falam sobre isso aí, diz que foi uma baleia. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, a Bíblia fala que foi um peixe, não declara que peixe foi. Verdade. Então, da mesma forma, eu acho que o senhor poderia crer da mesma forma, graças a Deus que o senhor volta atrás, eu creio assim que o senhor deveria crer da mesma forma como a Bíblia diz que o anjo, ele descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, não é isso? Muito Então, bem, a pastor. gente pode entender a questão do próprio peixe, que não declara que peixe é, né, que Jonas realmente estava dentro de um peixe,
mas não declara que peixe foi. Verdade. Moisés mesmo pegou a vara, ele fez o quê? Lançou no chão, não foi isso? Exatamente. E aí ela se transformou em quê? Em uma cobra, uma serpente. Então, você vai dizer que ali foi vamos colocar aqui, você vai dizer que foi um jacaré, um leão. Você vai dizer, conforme aquilo que está escrito na palavra. Se a Bíblia está dizendo que foi uma serpente, então foi a serpente. É a mesma coisa que nós estamos se tratando a respeito de quem agitou aquela água. Então, pela Bíblia, a Bíblia diz que foi o próprio anjo do Senhor. Agora sim, ele nunca vai fazer algo sem autorização do céu. Me ajude, pastor Rony. Isso. Glória a Deus. Mas não foi isso que o pastor falou. Graças a Deus. Você não está entendendo. Me ajude, não foi isso que o senhor pastor Rony. falou nas outras entrevistas. O senhor não falou isso, o senhor estava acreditando na mesma palavra que o nosso irmão Michel falou. E o nosso irmão Michel estava falando mais sobre a área teórica. Né? Exatamente. Então, eu queria que Michel está lá, não está aqui para se defender, mas a gente vai chamar ele depois. Agora, eu louvo a Deus pela sua vida, que você entendeu. E o que eu estou falando aqui sobre a questão só aconteceu pela autorização de Deus para o anjo agitar aquela água. Agora, segundo a palavra, diz que o povo, ou seja, quem teve a oportunidade nesse tempo oportuno, foram curados. Muito bem. Aí às vezes as pessoas falam assim, mas por que Jesus estava lá, se realmente já tinha um anjo para agitar a água? Né? Então tudo tem um propósito de Deus, eu vejo dessa forma. Amém, E o propósito de Deus foi aquele, pode falar. Pastor Rony, o texto diz que o primeiro que se jogasse dentro do tanque seria curado. Mas por que só o primeiro? Se foi o anjo, todos mereciam estar a pé de igualdade. Por que só o primeiro era curado? Por causa dessa palavra, tempo oportuno. Não era assim que o anjo não agitou, vou agitar agora e depois agitar novamente. Não, foi o tempo oportuno. Então vamos colocar que deu tempo só para aquele primeiro se jogar na água e ser curado. Entendeu? O que eu estou falando aqui não é historinha, não. Eu estou falando aqui que é a realidade. Então esse primeiro teve a oportunidade de descer sobre ela e ser curado. Então existia uma fila de pessoas ali. Já o paralítico não tinha condições de ser esperto. Não tinha condições de ele se jogar na água. Por quê? Ele estava todo paralisado. Mas ele teve a oportunidade de Jesus encontrar com ele e ministrar a cura sem ele poder descer sobre aquela água. Porque ele dizia, Senhor, todas as vezes que eu penso em descer nessa água, quando ela é agitada, só para a gente entender, não dá tempo, não tem condições. Porque eu preciso de alguém para me lançar até lá. Mas quando eu vou pensar, a primeira pessoa já desceu sobre as águas, ou seja, no tempo oportuno que o anjo agitou. Mas aí é que está a pergunta que, como o pastor já respondeu, né, ele voltou atrás, porque eu já vi algumas pessoas falando que não existiu isso, anjo. Que não existiu anjo para agitar aquela água e quem estava enfermo poder ser curado quando havia o movimento das águas. Eu já vi pregadores falando que foi um terremoto que teve, e esse terremoto abalou a estrutura da terra e aquela água estremecia. Foi o pastor Marcos Feliciano? Não, foi esse nome do pregador agora. Adeudo Costa pregou sobre esse assunto, que havia um terremoto e aí a água estremecia e as autoridades faziam o povo crer que realmente o anjo estava ali agitando as águas. Foi a conversa desse pregador. E eu não sei se o senhor acredita nisso, né? Mas eu creio que não, que o senhor já mudou de ideia. Pastor Rony, da mesma forma. Pastor Rony, o senhor tem 1 minuto ainda, pastor. Então, pastor Zés, eu quero aqui deixar bem claro que nada impedir de Jesus usar o poder dele para curar aquele homem, nada. Então, eu creio assim, que houve a participação de Jesus para curar aquele homem, né? E a autorização de Deus para ministrar, ou seja, para usar o anjo para agitar aquela água. Então eu vejo dessa forma. E as pessoas eram sim curadas.
porque da forma que João relatou, eu acredito, né? Então, eu vejo que a Bíblia ela não é mentirosa, ela relata aquilo que está escrito. Então, se eu acrescentar, meu irmão, o que não está na palavra, eu seria um maldito. Então, eu não posso acrescentar algo que não está na palavra. Ah, mas porque pregador fulano e tal falou isso, eu vou acreditar. Eu não acreditei naquilo que Adeildo Costa falou, na pregação dele. Eu acredito naquilo que a Bíblia está dizendo. Se o anjo agitou a água, porque ele agitou. Permissão de quem? De Deus, meu irmão. Eu acredito nessa forma, pastor Zé. Pastor Zé, uma palavra. Amém. Da mesma forma como alguns pastores dizem que o peixe foi uma baleia, da mesma forma alguns historiadores dizem o que eu e Michael falamos. Pastor Zé. Muito bem, pastor. Pastor Rony, eu gostaria de falar com o senhor o seguinte: o senhor concorda com a ideia, dentro do assunto, né, sem fugir do assunto, mas quero ver a sua opinião. O senhor concorda com a ideia de, por exemplo, você pode mandar um anjo, né, em algum lugar, por exemplo, vai anjo ali, vai anjo aqui, pega anjo, aquela pessoa ali, pega anjo, né? Você concorda com essa ordem direta a anjos que eu vejo aí por algumas igrejas evangélicas, até mesmo amigos de ministérios nossos, né, usam essa prática? O senhor concorda? Né? Eu gostaria de saber a sua opinião, né? Por exemplo, uma pessoa chega na igreja e fala: anjo, pega tal pessoa, anjo, né, vai ali na frente, anjo, faz isso, faz aquilo. O que é que o senhor acha? Não, primeiro que eu não acredito nisso, né? Porque é como a Bíblia diz aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo 18, diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então, essas pessoas que praticam isso, talvez dizem, né? Porque algumas são até ousadas em dizer que a Bíblia dá essa autorização. Não dá. Se alguém falar, para mim ela se torna um maldito. Ou seja, a praga pode vir sobre essa pessoa. Eu não acredito nisso. Agora, a Bíblia diz que Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito. Então, o anjo, ele tem sim autoridade para fazer alguma coisa segundo a permissão de Deus. Então, se algum dizer porque o anjo está ali, o anjo está lá. Hoje todo mundo está vendo anjo, pastor, às vezes. É o que não falta hoje, aqui, não só aqui na cidade, em vários lugares que já passei. Eu fui em Ilhéus, estava pastoreando lá, e eu fui a uma certa igreja que eu fui convidado. Chegando lá, disseram: não, porque o anjo está aqui. Mas hoje virou graça as pessoas brincar com anjo. Anjo tem o que fazer, gente. Para estar com esse negócio: eu vi anjo, eu estou vendo anjo aqui. Não, isso aí está errado. Eu não acredito nisso, entendeu? Agora sim, Deus pode sim enviar um anjo para nos livrar do mal. Eu posso acreditar dessa forma, né? Eu não sei se o senhor pensa assim. Se não pensa, é porque a gente não é obrigado a estar no mesmo pensamento, né? Tanto que o senhor tem um pensamento, tem um outro, apesar que a gente começou a se encontrar aí, né? Porque, na verdade, o senhor
não foi a favor da outra vez, né? Só para lembrar, mas graças a Deus tá tudo ok, né, pastor? Foi um mal pastor, entendido, né? Só um instante, Carla Silva, ela deixou aqui nos comentários. Acho que ambos estão falando de faces diferentes de uma mesma moeda. Pastor Oséias fala de interpretações históricas, algo que é mais complexo. Ele não está negando a Bíblia, apenas trazendo uma informação. Já pastor Rony fala da simples interpretação já colocada na Bíblia e acessível a todos. Um não nega o outro, só que pastor Oséias trouxe informações a mais, algo que ele pesquisou. Cauã diz: verdade, pastor Rony, o milagre que Deus ordenou a Moisés, que estendesse as mãos e a vara sobre as águas, um poderoso vento oriental soprou a noite toda, abrindo um caminho de terra seca com águas. Essa pessoa, a outra, qual foi o nome da outra que falou aí? Carla Silva. Carla Silva, né? Carla Silva. Não, eu não estou discordando de Oséias, ele está sendo sábio nas palavras dele, só que eu estou querendo trazer à tona, deixa eu falar só para você que falou isso aí, eu quero trazer só à tona, Carla, né? Isso. É que o pastor Oséias, ele chegou aqui no... Porque... É Carla? Ah, então é por isso que tu tá defendendo ele, né? Agora entendi, é a doutora Carla. Doutora Carla. O homem deixou advogado em casa. E Marilda, entre para defender hoje também, Marilda. Doutora Carla. É a doutora que tá aí falando isso aí, é? Ah, não, vou deixar. Eu vou deixar, porque é seu esposo. Mas ele, doutora Carla, se eu não me engano, acho que foi... já tem 15 dias ou mais, né? Se eu não me engano. Tem uns 15 dias, pastor Zé? Tem mais, 21 dias. Pronto. 21 dias. Mas é porque o que eu estou falando aqui, pastora, vamos profetizar sobre ela, é que eles... Ela está aqui dizendo, não é por isso não. É porque estava ele e o Michael. Quando eu perguntei para eles sobre a questão do anjo, quem agitou as águas, pastor Oséias e pastor, o irmão Michael... O irmão Michel falou assim, não, essa história não, ele quis dizer que não houve essa situação. Ele quis dizer que isso aí foi uma lenda, foi algo que contaram, entendeu? Essa história, que não foi verídica. O que ele quis dizer foi isso. Aí o pastor Zé chegou e concordou. O pastor Rony não foi. Ele não sei se você lembra disso. Ele disse que concordava com o pastor Michel que o anjo não agitou a água nesse dia. Entendeu? Foi por isso, minha questão toda foi essa. Eu não estou dizendo que ele não foi inteligente naquilo que ele falou. Eu concordo em ambas partes, mas a questão toda é que ele não confirmou que realmente se foi um anjo ou não, aqui na nossa conversa agora, porque lá atrás ele concordou com o nosso irmão Michael que isso não aconteceu, que foi uma lenda. Entendeu? Foi por isso, Carla, agora estou entendendo. É a esposa dele. Deus abençoe, Carla. O pastor deixou o advogado em casa. Não, a advogada é uma benção. Esposa, advogada, glória a Deus, viu? Mas, realmente, pastor Rony, o que eu falo é o seguinte, Deus, né, ele tem a sua forma de agir. Tem. E quando eu falei aqui com o nosso irmão Michael, né, dessa questão, né, da interpretação, né? Não ficou muito claro, mas por quê? Porque o tempo ele correu de forma muito rápida. E eu falei aqui, concordando com o irmão Michael, né, nós concordamos aqui, por exemplo, sobre a questão das interpretações, da forma das interpretações. Por exemplo, tem a interpretação literal, a popular e a mística, né? Então, o que é que ocorre? Discutimos, Michael, ele trouxe vários aspectos históricos, né? Deus abençoe nosso irmão Michael, continue assim, querido, estudando a Bíblia, né? E ele trouxe aqui vários relatos aqui, profundos, né? Que enalteceu aqui o nosso debate, né? E o nosso cerne central foi nisso, né? De não colocar no anjo, né, a prerrogativa, né, de toda a glória que deveria receber Jesus, né?
nós colocamos aqui uma quebra de paradigmas, uma quebra de padrão, né, onde as pessoas estavam ali focadas só no anjo. Você já pensou se Jesus chega ali? Só uma reflexão, né, teológica, né, o senhor que prega... Você está fazendo uma comparação, sério. Já pensou se Jesus não chega naquele lugar, como é que ia ficar a cabeça das pessoas, né? Poxa, só que cura um anjo, né? O Senhor Jesus, ele cura lá de longe, mas Jesus nunca veio aqui. Não, na verdade, Jesus estava lá, né? Exatamente. Pronto, só que aí, se você for analisar, se a gente for olhar pela história, não chamou a atenção dos que estavam ligados nas águas, o povo que estava ali na fila. Se a gente for olhar assim, não vi nenhum momento na história que um parou para... Opa, Jesus está ali, ó, curando o paralítico. Em momento algum eu vi isso na Bíblia, né? A Bíblia diz que o povo continuava na espera da água agitar para descer sobre a água e ser curado. Agora, Jesus, em momento algum, eu não vi, não estou dizendo que você falou isso não, eu estou dizendo que em momento algum, Jesus chamou a atenção daquele povo que estava ali na fila da espera para ser curado. Muito bem, pastor. Por quê? Porque Jesus ele queria dar foco, né? Ele não tratou naquele assunto. Por quê? Porque ele queria apenas quebrar algum paradigma que as pessoas poderiam até pensar que só quem cura é o anjo, né? Ou seja, quem cura é o anjo, não é que só quem cura é o anjo, quem cura é um anjo. Pastor, eu já vi obreiros, né? Até colegas nossos, né? Falando, né? De algumas ocasiões, né? Para assim, essa semana mesmo vi um obreiro, olha, anjo pega fulano, anjo pega ciclano. Você vai ver, por exemplo, nas igrejas, até em televisão, né? Nas igrejas de grandes pastores aí, neopentecostais, né? Não estou dizendo que o cidadão de Deus, mas eles têm essa prática. Anjo pega fulano, anjo pega ciclano, né? Eu já vi em vários lugares. O senhor, como é um homem extremamente gabaritado, experimentado na obra, né? O senhor já identificou isso aí, como o senhor mesmo abordou, né? Então, a nossa preocupação como homem de Deus, como ministro, né? O apóstolo Paulo fala, Timóteo, cuida de ti mesmo e da sã doutrina. A maior preocupação do apóstolo Paulo, se você vê em Timóteo, era a questão da doutrina, né? Porque a doutrina que dá saúde na igreja, né? Eu já preguei várias vezes na sua igreja, pastor, e eu sei o cuidado que o senhor tem com a doutrina. Eu nunca vi um ato de heresia na sua igreja. Por quê? Porque a gente precisa cuidar da doutrina, né? Precisa ter muito cuidado, porque as pessoas, nesse texto aí, ela pode fazer uma igreja, né, para adoração de anjo, pode fazer uma igreja para adoração de querubim, pode fazer uma igreja para adoração de serafins, né, de arcanjos, né? Hoje em dia o ser humano, ele adora tudo. Isso é um panteísmo, e principalmente dentro da igreja, que é o lugar que não deveria ter isso, pessoas, ela procura pretexto, né, para poder ter uma questão, até mesmo uma semelhança com o povo do mundo. Por exemplo, o povo do mundo, você sabe que idolatria não é somente você se ajoelhar a algum objeto. Idolatria, você pode ser idolatra se você colocar um pastor, um cantor dentro da igreja, eu vou ser mais profundo, dentro da igreja, acima de Deus. Se você colocar até mesmo um obreiro acima de Deus, né? Então, hoje em dia, por exemplo, trazendo aqui um fato bem contemporâneo, que está muito quente, está fervendo, né, que é a Copa do Mundo, né? Já vi vários podcasts de grandes pastores, eruditos bíblicos, né, falando sobre a questão do futebol, né? O futebol, ele não é idolatria, mas passa a ser idolatria dentro da igreja, dentro das pessoas que comungam da fé cristã, quando ele coloca um jogador acima de Deus, quando coloca uma pessoa, um técnico acima de Deus, um time acima de Deus, né? Futebol, ele não tem problema nenhum, né? Não sei se o pastor concorda, né? Que futebol não tem problema nenhum, cristão, ele assistir um futebol, né? Agora, quando você coloca qualquer jogador, porque é muito tênue, né? Então coloca qualquer coisa, né, acima de Deus, você passa a ser idólatra. A gente tem que ter essa concepção, porque é uma linha muito tênue, né? Às vezes você está, por exemplo, um pregador que ele prega bem e tal, ele pode idolatrar ele mesmo, né? Então nós devemos ter muito cuidado, principalmente com alguns textos bíblicos, né, que devemos, como guardadores da fé, né, instituído por Deus, né? E o Senhor carrega isso muito forte no seu chamado, na sua igreja, né? Igreja Internacional da Fé, não é isso? Isso. Então, esse cuidado, esse zelo,
né, para que as pessoas não venham estar cometendo alguns erros teológicos, né? Como já falei aqui outrora, como diz o apóstolo Paulo, outrora, como já vos adverti, né? Igrejas, já fui pregar em igrejas, né, que o pregador antes, ele foi fazer uma ministração, anjo, pega fulano, anjo, pega ciclano, anjo, vai na frente, né? Por exemplo, se ele pedisse autorização a Deus, né? E Deus manda anjos, né? Deixa eu te falar, pastor Zé, eu mesmo, falo assim, já que nós estamos falando de anjos aqui, eu já preguei em igreja que realmente, isso até na conversa que a gente teve aqui, sobre a questão de pregar na igreja, eu fiz uma pergunta até para o senhor nesse dia, eu mesmo já preguei na igreja de pessoas que só falam em anjo, só vê anjos, entendeu? Igreja mesmo, não sou nada contra a igreja pentecostal. Pelo contrário. Pelo contrário. Mas eu já vi gente em vigília só falar que anjo está aqui, nada de Jesus, entendeu? E aí eu continuo pregando a mensagem, falando sobre anjo, continuo pregando em qualquer lugar, em vigília, eu prego, falo sobre o anjo. E conforme está aqui, que a gente estava falando, a questão aqui de João capítulo 5, eu prego tudo aqui, do começo ao fim, do que está sendo dito, né? Em qualquer lugar, seja vigília, igreja que fala muito de anjo, mas eu prego aquilo não enaltecendo anjos, jamais, né? Não sei se o senhor lembra que eu ainda fiz a pergunta para o senhor, falei assim, pastor Zé, se o senhor for pregar em uma igreja, como o senhor iria pregar essa mensagem falando sobre anjo? Lembra? Lembro. Agora sim. Não lembro qual foi a sua resposta. A resposta, se eu não me engano, do Michel, acho que ele não pregava. Acho que ele não pregava sobre o que está escrito em João capítulo 5. A sua resposta eu não lembro, né? Mas o senhor, já que o senhor já voltou atrás, mas vamos falar aqui. O senhor pregaria dessa forma ou o senhor ou contaria alguma história para poder implementar a palavra? Sem problema nenhum, pregava. Pastor Rony, o texto bíblico ele tem que ser pregado como ele é, né? Você pode acrescentar, isso é a chave hermenêutica, né? Alguns hermeneuta, ele usa algumas chaves hermenêuticas, que é exegese, homilética. E uma coisa você pode pregar desde quando não vai ferir a Bíblia, não vai de conta com a Bíblia. Né? Por exemplo, se você pegar, gente, algumas pessoas, é a mesma coisa, no popular, vamos falar grosso modo, algumas pessoas falaram, gente, vou pregar esse texto aqui sobre o paralítico do tanque de Betesda. Gente, há uma tradição que diz que foi uma lenda, há uma tradição, não estou dizendo que foi uma lenda, mas há uma tradição, por exemplo, vamos supor, Flávio Josefo, Erasmo de Roterdã, Eusébio de Cesareia, né? Seja lá quem for, né? Marcos Feliciano, Silas Malafaia, seja lá quem for, diz, né? Um exemplo, diz que é uma lenda, né? É uma hipótese que ele apresentaram. Agora, eu creio que é literal, né? Eu creio que é literal, né? Por quê? Porque, pastor Rony, a gente vai aprendendo da Bíblia, a Bíblia, ela auto se explica, né? E eu não tenho problema nenhum de pregar a Bíblia, desde quando não venha ferir a Bíblia. Agora, eu tenho muito cuidado, zelo, de falar algo, por exemplo, de ferir. Qual foi a minha preocupação no primeiro e segundo debate? Uma preocupação até mesmo exaustiva, extrema e perspicaz, né? De não ferir a Bíblia, colocando na pessoa do anjo a centralidade divina acima de Deus. Porque, pastor Rony, a gente deve estar calejado. Eu vou fazer esse ano 20 anos de ministério, né? Então já estou calejado de pregar em igreja, de ajudar ministérios, né? De ver tantas coisas no meio da igreja, assim como o senhor até mais do que eu. Então nós já somos dois coroas no reino de Deus, né? Já vimos muitas coisas aí. Então, talvez a nossa preocupação, Michael também, eu creio que eu não posso falar por ele, mas posso sim ter uma eu vou trazer ele aqui de boa interpretação do lado dele sobre a questão do seguinte, esse cuidado, esse zelo, porque Michael também é pregador. Quando você é um pastor que fica dentro das suas quatro paredes, né? Só na sua igreja, não tem problema nenhum, porque você vai cuidar e isso é muito bom. E você não vai ouvir heresias, a não ser que seja internet, né? Mas quando você vai na igreja, você vê ao vivo, né? Você chega na igreja. Já fui pregar 3 igrejas seguidas que foi a mesma coisa. Eu falei, meu Deus do céu, será que é uma moda da angelologia, onde as pessoas estão enaltecendo os anjos em favor de Deus, né? Anjo pega, e assim, o discurso é, anjo pega ele, anjo faz isso, anjo faz aquilo, né?
Eu quero um anjo aqui do lado. A pessoa não pede nem a Deus. Eu quero um anjo aqui desse. Pastor Rony, pelo amor de Deus. Né? E as pessoas têm, Pastor Rony. Você sabe que o povo é movido por fé. Quando você fala de fé, o povo é movido. Né? Então, eu tenho 20 anos de ministério, vou fazer 20 anos agora, dia 17/12, né? Pregando constantemente, né, o Evangelho, e eu vejo essa necessidade, não somente aqui em Conselho da Feira, mas em qualquer lugar do Brasil, talvez seja no mundo, porque a falta de palavra, a falta de compromisso com a doutrina bíblica, é isso. É aquilo que eu falei, que o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Timóteo, cumpre o teu ministério, né, e guarda a palavra, né, e guarda a sã doutrina, guarda a Bíblia. Não precisa você ser um estudioso, tal, um doutor da Bíblia, ou um cara que seja excepcional da Bíblia, para você guardar a Bíblia, para você saber compreender a Bíblia. A gente sabe que, mas se diz que os 10 mandamentos ali, que quem infringir é pecado. Né? A gente sabe, não precisa você chegar e estudar na maior escola de teologia, não. Qualquer pessoa que se converte hoje, o Espírito Santo, ele vai dizer, isso aqui está errado, isso aqui você não pode fazer. Né? E eu quero também, pastor Rony, que também muitos pastores fazem isso, colegas nossos, porque para poder agariar pessoas, porque se falar a verdade, ninguém vai entrar. Né? Pastor Zé, o senhor falou agora aí sobre guardar a sã doutrina. Esse texto, ele tem gerado debates, né? Porque ele não se encontra nos códices mais antigos, código do Vaticano, os alexandrinos. Por isso tem gerado bastante polêmica, porque estudiosos da época têm dito que esse texto ele foi inserido por copistas para poder dar uma justificativa daquele povo todo no tanque. O que o senhor tem a dizer sobre isto? Sobre essa doutrina, irmão Rick, aqui eu faço até a palavra do que o pastor Rony usou. Aquele que acrescentar, né, ou tirar, né, vai ser réu do juízo. Né? Eu creio na Bíblia de capa a capa. Há uma filosofia que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Eu discordo. A Bíblia, para mim, né, ache bicho quem quiser, mas para mim ela é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia não tem um erro. Por vezes você vai ver na internet algumas pessoas que estavam na igreja, depois se desviaram, se decepcionaram com a igreja, querendo colocar erro na Bíblia, né? Mas a Bíblia não tem como ser a Bíblia errada. A Bíblia é o livro perfeito. Se tem um livro perfeito no mundo, né, é a Bíblia. É o livro mais lido, é o livro mais procurado, é o livro mais vendido, é o livro mais apreciado, né? E olha que a Bíblia é perseguida demais, né? E eu creio, irmão Rick, que não há como ter controvérsia em relação à Bíblia. De capa a capa, a Bíblia é a palavra de Deus. Se está ali, é porque tem pessoas, irmão Rick, que querem criar doutrina para si mesmo, né? Então, eu já vi pessoas, tem um teólogo mesmo, um pastor, que ele era famosíssimo na década de 90, né? Ele é para ser o maior teólogo hoje do Brasil, só que ele começou a tirar coisas da Bíblia, né? Ele começou a deturpar a Bíblia, né? E hoje ele é considerado chamado o pai dos hereges. E tem muitas pessoas que vão atrás dele, por quê? Porque ele não tem responsabilidade com doutrina, ele não tem responsabilidade com palavra, ele cria mestre a si mesmo, né? E a Bíblia, ela é um livro que precisa ser compreendido, né, e vivido. A maior prática da Bíblia é quando você vive a experiência da Bíblia, né? Você vive, através do Espírito Santo, a experiência da Bíblia. Amém. Nós ficamos por aqui, o programa está se encerrando. Vou pedir ao pastor Rony que, em suas breves palavras, faça um breve resumo do que foi esse debate para o senhor. Eu só queria deixar aqui um versículo da palavra para a gente encerrar, né, do versículo 6. Diz assim: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Essa é uma palavra que às vezes a gente, é por isso que as pessoas elas hoje
prega uma palavra, né, infelizmente não vive. Nós vemos pessoas assim, e até mesmo, pastor, às vezes, pregadores, que pregam de uma maneira só para se engrandecer, né? Pregam, por exemplo, a questão que o senhor falou aí do anjo. Alguns pregadores aí, que para mim são pregadores mentirosos. Eles pregam na igreja dizendo para o anjo descer. O anjo, eu já vi também dizendo que tem anjos que vão fazer ali o milagre, a cura, a cirurgia, né? E eu confesso que eu já caí nessa asneira, já, quando era novo convertido, no evangelho, ou seja, como ministrador já fiz isso. A gente tem que confessar aquilo que às vezes, para a gente alcançar misericórdia, já fiz isso várias vezes. Mas depois eu pude entender que o anjo só pode fazer algo pela autorização do Senhor. Mas hoje tem pregadores que fazem isso, porque eu vi de um ministério, não vou dizer o nome por questão de ética, mas eu vi de um ministério que ele ensinava assim, entendeu? A gente achar que é ministrar e dizendo que o anjo vai fazer uma cura, fazer a cirurgia. Eu já fiz muito isso, porque eu aprendi com pregadores, ou seja, pastores. Glória a Deus. Já aconteceu isso, pregadores, já fiz isso, gente. Glória a Deus. Viu? Com pregadores de igreja, certo ministério que me ensinou de uma forma errada. Hoje eu tenho uma mente aberta para isso, entendeu? E hoje eu entendo que não é dessa forma. Então, por isso que eu te falei a questão do que eu acredito que a Bíblia diz, que o anjo só pode fazer algo pela autorização de Deus. Então, se o que aconteceu ali foi o movimento das águas, foi o anjo que fez. Agora, agitou pela autorização do céu. Amém. Se não tiver, não acontece. É a palavra que eu digo para você. Já passei por experiência, já vi de ministério dessa forma que eu estava seguindo esse mesmo regime. Só que aí eu caí fora, porque eu vi que realmente a visão não é aquela. Glória a Deus, entendeu? isso é verdade. A visão é a palavra. Amém? Quero agradecer a vocês que ficaram conosco, né, até este exato momento. Vou passar agora as considerações finais para o pastor Oséias, da sua visão. Já estamos encerrando. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, né, de dividir a bancada aqui com o nosso querido pastor Rony, né, nosso irmão Rick aqui como interlocutor, né, e vocês, né, que estão de casa, sejam grandemente abençoados, né, e coloque algo sempre no coração de vocês, que Jesus, ele é o Senhor, né, não há outro ser, né, que nós devemos adorar e se prostrar, a não ser ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, e fica a síntese desse debate é que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Gostaria só de ler um versículo aqui para terminar, né, todos vocês que estão acompanhando. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, né? Deus seja louvado, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Deus abençoe e boa noite. Amém.